Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar sobre fechamento de vendas com olhar sistêmico. Eu quero te propor uma nova forma de olhar para o fechamento mensal do teu negócio, para que a gente possa olhar com esse olhar sistêmico e perceber os nossos pontos de melhoria e os nossos pontos de expansão, aqueles pontos que a gente tem que dar mais luz, mais foco para poder crescer ainda mais, expandir ainda mais as nossas vendas. Então é isso que eu quero conversar, te mostrar, né, um outro jeito de fazer fechamento sem ser aquele jeito tradicional, né, onde a gente olha para a meta, olha para a despesa e aí fez o nosso fechamento. Então seja muito bem-vindo aqui a essa aula. Eu vou compartilhar contigo agora a minha página, aqui a minha tela, para que a gente possa dar sequência aqui neste conteúdo. Eu não me apresentei, né? Eu me chamo Etienne Valesco, seja muito bem-vindo. Não sei se é a tua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Certo? Então vamos lá, vamos começar essa aula. Então vamos dar início aqui à nossa aula, né? Sobre o fechamento com esse olhar sistêmico. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai entender? Não é sobre faturamento ou números, né? Que a gente vai conversar. É sobre energia e sustentabilidade do modelo de negócios. Modelo de negócios. Então, é isso que fala um olhar sistêmico. Ele não fala apenas de ter uma meta X e aí, né, fazer de tudo para atingir aquela meta. Então, o olhar sistêmico, ele fala muito mais sobre a nossa energia e o jeito que o nosso negócio se sustenta através deste modelo que ele está hoje, né? Então, o modelo ele pode ser online, ele pode ser offline, né? Pode ser presencial, tu pode ter um espaço para atender as pessoas, tu pode atender pessoas só da tua região, tu pode atender o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, depende aí do teu modelo de negócios. Então, o olhar sistêmico, ele fala mais sobre isso, certo? E aí, então, deixa eu botar aqui, dá um espaço. Num fechamento tradicional, deixa eu diminuir aqui, que tá meio grande demais. Pera aí. Então, aqui no fechamento tradicional, a gente pode dizer que existe, aqui a gente tem, né, na maioria das vezes, tem uma meta para atingir, e essa meta é calculada, né, com critérios ou não. Né? Às vezes as pessoas nem sabem por que escolheram ali aquele número. Então, esse é o modelo que eu vejo, né, do fechamento tradicional, que tem um número, a gente sabe ou não por que daquele número, e aí a gente tem que bater este número para fechar o nosso mês, né? Aí a gente tem também, deixa eu botar aqui, a gente tem também os custos e despesas. Então, deixa eu aumentar aqui. A gente tem custos e despesas, né? Que são as contas que a gente tem que pagar ali do nosso negócio. E a gente tem também, deixa eu botar aqui letra maiúscula para ficar bonitinho. Certo? Então, aqui a gente parte do fechamento tradicional, tá? E aí a gente tem depois aqui dessas informações, a gente vai levantar se teve lucro ou prejuízo. Levantar se teve lucro ou prejuízo. Certo? Então, esse aqui é um modelo tradicional, mais ou menos aí nessa dinâmica que funciona. Agora vamos para o nosso fechamento sistêmico. Vamos botar aqui. Então, o nosso fechamento sistêmico, ele tem um outro olhar. Então, deixa eu botar aqui. O que a gente olha, né, quando a gente está olhando, né, vendo o nosso negócio com esse olhar mais sistêmico? A primeira coisa é que a gente define
as metas com base na nossa trilha de serviço ou produto, né? De serviço e produto e também na nossa capacidade de entrega. Como assim, Etienne? Então, o que acontece? Quando a gente vai definir a nossa meta para o mês, a gente define qual é o tipo de serviço que a gente quer focar, né? Qual é essa trilha, algumas pessoas dizem esteira, né? Esteira de produto, né? Eu gosto de dizer trilha, que é aquela caminhada que o cliente faz para comprar com a gente, para continuar comprando ali com a nossa empresa, se tornando cliente, trazendo outras pessoas para comprar com a gente, né? Então, as nossas metas são baseadas naqueles produtos que eu quero vender. E isso aqui, para a gente definir trilha e meta, a gente vai para uma outra aula, né? Eu quero só te falar essa possibilidade, que a gente pensa em meta não como um número aleatório solto, ela é baseada naquilo que eu quero vender e na minha capacidade de entregar aquilo que eu quero vender. Então, por exemplo, se eu quero faturar 100 mil reais no mês e o meu produto custa 200 reais, eu vou ter que pegar se eu só tiver um produto, né, de 200 reais para vender, eu vou ter que pegar lá os 100 mil e dividir por 200, né? Vamos pegar aqui a calculadora, porque a minha cabeça já não funciona muito bem aqui na hora de fazer cálculo de cabeça. Então, eu peguei os 100 e dividi por 200, e eu tive que fazer na calculadora, deu 500. Será que eu tenho condições de atender 500 clientes esse mês? Ah, não, Etienne, eu não tenho. Do jeito que é o meu trabalho, eu não tenho. Eu só consigo atender 300. Entende? Então, eu vou ter que rever a minha meta. Mas isso é assunto para uma outra aula. Eu só queria te trazer essa noção, para que tu olhasse para isso e percebesse, eu quero faturar X, porque esse X é importante, né, para manter a minha empresa, para manter os meus custos, para ter o lucro que eu desejo. Então, e a minha capacidade de entrega máxima é 300 clientes, eu não posso atender mais que isso, é 10 clientes, é 15 clientes, é 50 clientes, não sei qual é a tua capacidade de atendimento, entende? Mas as nossas metas, elas são baseadas nisso, na nossa trilha e também nas nossas despesas que a gente, né, a gente tem ali um X que a gente gasta por mês para manter o nosso negócio rodando, o nosso negócio funcionando, ele tem um custo mensal e isso também tem que estar alinhado com a nossa meta. Bem como está alinhado com a nossa meta também é a margem de lucro que a gente quer ter. Porque não adianta eu faturar um monte com lucro mínimo. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o faturamento alto significa dinheiro no bolso, significa lucro. E não, às vezes, quanto mais tu fatura, menos dinheiro tu ganha, porque a tua margem é muito pequena. Então, isso entra dentro desse olhar sistêmico, olhando para a nossa meta de vendas, para que a gente entenda, né, qual é esse número que a gente tem que buscar no mês e por que a gente tem que buscar, o que está englobando este número, tá? Então, isso é um dos pontos aqui do nosso fechamento sistêmico. Depois, a gente vai analisa eu vou botar aqui investimento, porque eu não gosto da palavra custo, né? Que eu acho que são investimentos. Investimentos que a empresa faz, né? E faz e pondera a importância disso. Como assim? Então, peraí, vamos botar aqui uma. Então, o que acontece? Quando a gente tem um olhar sistêmico, a gente começa a olhar para aquilo que a gente está investindo. Então, por exemplo, se eu invisto, né, no meu caso aqui, eu tenho plataformas digitais que eu invisto mensalmente, então eu tenho que pagar anualmente para manter o meu site no ar. Eu tenho que pagar semestralmente para manter a minha plataforma de e-mails, né, do meu marketing automatizado. Pagando, eu tenho que manter essa plataforma, então eu vou pagar X por mês. Eu tenho que pagar o contador X por mês. Eu tenho que pagar os domínios, né, do meu nome, de outros nomes que eu tenho do meu negócio,
anualmente. Então, são coisas que eu tenho que pagar que fazem parte do investimento do meu negócio. Então, quem tem espaço físico vai ter que pagar a estrutura física, quem tem equipe vai ter que pagar a equipe, vai ter que colocar essas informações ali. E aí, quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente começa a entender se aquilo que a gente está investindo, ele está trazendo algum tipo de retorno para a gente, ele está compensando esse investimento, ou a gente está simplesmente fazendo porque sempre fez, porque está no piloto automático, e aí acaba que vamos deixar assim mesmo. Então, muitas vezes a gente tem uma taxa que paga de algum serviço que poderia ser mudado por outro serviço muito mais barato, né, que não influenciaria em nada no nosso resultado, na forma que a gente entrega os nossos serviços. Então, quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente olha para todos esses investimentos que a gente faz mensalmente no nosso negócio e pondera a importância disso. Não, isso é importante, isso está me trazendo economia de tempo, isso está me trazendo uma automação, né, nas minhas ações, o que passa para o cliente um profissionalismo, enfim, aí tu vai começar a ver aquilo que faz sentido aí para o teu negócio, nessas ferramentas, nesses serviços que tu tem, se tu tem uma agência de marketing, né, o que que isso está trazendo para ti de retorno, se tu está fazendo anúncio, o que que isso está voltando para ti. Então, esse olhar sistêmico, ele faz essa análise. E aí a gente vai fazer essa análise aqui no mês, né? Não vou pegar o ano inteiro, eu vou pegar aqui, por exemplo, o mês de setembro, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo, e aí a gente vai ver o que que eu investi aqui esse mês e o que desse investimento deu resultado, eu posso manter, eu tenho que continuar aqui com isso ou eu tenho que substituir por outra coisa, entende? Então, o que eu quero te trazer aqui é muito mais a forma de olhar do que listar as coisas, né, que tu tem que prestar atenção aí no teu negócio de despesas, por exemplo, né, que as pessoas botam, quais são os custos fixos, custos variáveis. O que eu quero te trazer aqui é essa reflexão do que se não importa se ele é fixo ou variável, importa se isso está trazendo resultado, se isso é importante e fundamental para o teu negócio. É isso que eu quero te trazer para que tu comece a refletir sobre isso através, né, desse olhar sistêmico. Depois, a gente vem aqui com um mapeamento, né? Mapeia os pontos, Etienne, os pontos de melhoria, né? Então, o que que e atenção também, né? Então, o que que acontece? Aqui, quem tem um olhar sistêmico vai pegar, em vez de só olhar se bateu a meta ou não, vai lembrar de situações que aconteceram, de repente, com algum cliente, de algum equívoco, algum erro, né? Algum mal-entendido que aconteceu no negócio, e aí tu teve que resolver de uma outra forma, e aí tu vai pegar o aprendizado disso, tu vai mapear esses pontos que deram problemas, vai aprender com aquilo, para que na próxima vez aquilo não aconteça ou que tu consiga minimizar esse tipo de problema que te aconteceu, entende? Então é nesse sentido da gente mapear os pontos de melhoria, os pontos de atenção do nosso negócio. A gente também olha aqui, nesse momento, para as ações que a gente fez. Então, de repente, a gente fez uma campanha de marketing que não foi muito legal, não deu muito resultado. Então, a gente olha para aquilo, vê onde a gente pode melhorar aquela ação, para que na próxima vez que a gente faça melhor. Porque isso evita que a gente fique preso no ciclo repetitivo, sempre fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, porque a gente aproveita esse fechamento de mês para fazer esse levantamento e não simplesmente para olhar se bateu a meta ou não bateu a meta, se teve lucro ou prejuízo, entende? Então, a gente mapeia aqui quais são os pontos de melhoria. E quando a gente faz isso, a gente está fragmentando. É muito mais fácil de resolver, porque eu estou pegando pequenas coisas, coisas pontuais, e já estou trazendo para evitar problemas no futuro, para minimizar esses problemas e para melhorar cada vez mais o meu negócio. Porque o nosso negócio, ele é uma espiral de crescimento. Então, eu tenho aqui um problema, né? Eu tenho aqui, sei lá, a trava do meu negócio que eu quero resolver. E aí eu vou ter que fazer ações aqui na volta e aquilo vai gerando uma espiral. Então, eu vou conectar com uma coisa que conecta com a outra, e aí eu vou crescendo, vou expandindo cada vez mais. Certo? Depois a gente tem aqui o comemora os pontos positivos.
da fonte da prosperidade. O que é isso, Etienne? Pelo amor de Deus. Eu chamo de fonte da prosperidade a forma que a gente divulga e fala do nosso negócio, o nosso marketing, né? As nossas ações de venda, as nossas ações de marketing são a nossa fonte de prosperidade, por onde entram os clientes que chegam, né, para conhecer o nosso trabalho, e aí eles vão ficando com a gente, vão rodando com a gente nessa mandala da prosperidade do nosso negócio. Então, a fonte de prosperidade são as ações e o marketing que a gente faz. Então, a gente comemora aquelas ações que a gente fez que funcionaram, aquelas coisas que a gente fez que deu certo. É uma hora da gente olhar para isso e ver, uau, funcionou, eu quero replicar isso, eu vou melhorar isso ainda mais para a próxima ação, entende? Então a gente faz essa reflexão. Outro ponto de extrema importância, honra e agradece cada cliente que teve nesse mês. Isso é muito importante, porque muita gente acaba, né, no sistema tradicional, no sistema convencional de fechamento, fica lá, meu Deus, se faltar mais um cliente para eu bater a minha meta, só mais isso eu fazia, né, sei lá, faltou quantos mil reais, faltou 300 reais, 500 reais para bater ali a minha meta e fica naquele desespero, naquela angústia e esquece de honrar e agradecer a cada cliente que chegou e comprou contigo esse mês, que te proporcionou ter esse faturamento, ter este número, essa sustentabilidade do teu negócio por esse mês. Entende? E aí aqui, neste honrar e agradecer, não é fazer, né? Não é namastê e gratidão lá para o cliente, não. É de coração, sabe? Fica feliz por aquele cliente que comprou, dá o teu melhor naquele atendimento para o cliente, porque é ele que está trazendo, né, a sustentabilidade do teu negócio. Então, honrar e agradecer a cada vida, a cada cliente que compra contigo, eu vejo que é uma fonte, né, faz parte aí da nossa fonte da prosperidade. Porque quanto mais a gente deseja o bem para o outro, mais esse bem volta para a gente, né? Então, isso é a forma que eu enxergo dentro dessa minha visão sistêmica aí de negócios, né? E aí eu percebi também isso, que quanto mais eu fico feliz e agradeço por ter esses clientes, mais clientes vão chegando, porque eles também sentem essa nossa energia, né? Essa nossa vibração. E aí, esse honrar aqui, daria para dar até uma outra aula sobre isso, porque muita gente pode levar para o lado errado disso, né? Achar que tem que fazer tudo para o cliente, né? E não é isso, é realmente a sensação de gratidão por aquele cliente ter te escolhido, em vez de ter escolhido milhares de opções ali que ele tem. Certo? Depois a gente faz o seguinte, a gente vai comemorar e agradecer, o resultado. Vamos botar aqui o resultado que teve. De novo, né? Então, comemorar e agradecer o nosso número, né? O valor que a gente vendeu esse mês, aquilo que a gente conseguiu trazer para o nosso negócio, aquele valor que a gente conseguiu movimentar para fazer o nosso negócio girar. Então, a gente olha para aquele número e a gente agradece a nossa meta, né? A gente comemora de fato que a gente seguiu aquele nosso passo a passo, que a gente conseguiu, né, se manter firme nas ações que a gente decidiu, que a gente fez essas boas escolhas para conseguir fazer essa venda. Então a gente faz essa comemoração. E aí a comemoração não é uma festa, né? É simplesmente ficar grato pelaquilo, olhar para aquele número que tu vai ver, né? Pegar lá a tua folhinha ali de fechamento, olhar aqui a tua planilha no computador, o teu sistema, não sei como é que tu utiliza, e olhar e anotar lá o teu fechamento. Uau, esse mês aqui fechamos, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais esse mês, e tá bem próximo da nossa meta, ou então nós superamos a nossa meta em tantos por cento, crescemos em relação ao outro ano, tantos por cento. Então é isso, é olhar para esse número com gratidão, olhar para ele e perceber a tua evolução, o teu crescimento. E se esse número não foi um número que tu esperava, foi um número menor do que o número que tu esperava, de qualquer forma, agradece a oportunidade de estar olhando para isso e melhorar no próximo mês. Olhar para essas questões que tu mapeou de ponto de melhoria e atenção, para que no próximo mês tu recupere, né, este número, para que tu consiga vender a mais do que tu planeja,
para conseguir recuperar esse mês que ficou para trás, certo? E aí depois, então, se prepara para mais um ciclo de vendas. Ou seja, eu vou, de novo, definir as minhas metas, né, com base naquelas ações ali que a gente já conversou. Vou definir as minhas metas e as minhas ações para o próximo mês. E aí, no final desse mês, eu faço de novo esse fechamento aqui. Entende? Então, dentro do olhar sistêmico, eu vou olhar muito além do número, eu vou olhar para, de fato, todos os pontos que conectam, que fazem o meu negócio rodar, que fazem o meu negócio estar funcionando. E isso, né, essas reflexões aqui do olhar sistêmico, elas começam a fazer a gente prestar atenção de que, porque muitas vezes, né, isso já aconteceu muitas vezes comigo, isso já aconteceu com clientes meus, né, com alguns clientes aí, já aconteceu essa questão de estar trabalhando no negativo por muitos meses e não se dar conta disso porque não estava fazendo este levantamento aqui, não estava analisando essas informações, estava só olhando lá as despesas e olhando o faturamento e queria faturar mais para poder cobrir as despesas, só que não conseguiam entender que a taxa, né, a margem de lucro está muito pequena, eu preciso olhar para isso, ou as minhas despesas podem ser substituídas, podem ser melhoradas, né? As minhas despesas, os meus investimentos podem ser melhorados e substituídos por outras coisas, né? Então, é muito importante a gente começar a olhar para isso, porque o nosso negócio, ele é extensão da gente. Então, se nós não estamos bem, o nosso negócio também não está bem. Se, na maioria das vezes, né? E se o nosso negócio não está bem, isso reflete diretamente na gente. Se eu trabalho com caixa negativo, isso vai influenciar a minha saúde, a saúde da minha família, isso vai impactar muitas coisas na nossa vida. Então, esse olhar carinhoso, esse olhar sistêmico faz com que a gente antecipe muito dos problemas, porque eu vou estar olhando ali para aqueles pontos de melhoria, para aqueles pontos de atenção, para não ficar repetindo esse erro por 6 meses, por exemplo, para que eu consiga solucionar esses problemas antes de se tornarem, de fato, aquela incomodação para minha saúde e para minha família, certo? E uma coisa que eu gosto também de fazer são os rituais de fechamento e abertura. Então, né, já aproveito aí que já existe, por exemplo, que todo dia 29 é o dia de se comer o nhoque da sorte, né? Que tu come o nhoque da sorte, aí tu coloca embaixo do prato ali a questão de uma nota de dinheiro, a maior nota que tu tiver em casa, no teu negócio, tu vai botar embaixo ali do prato e vai comer esse nhoque da sorte, esse nhoque da fartura. Então já aproveito aí que é o dia, faço o ritual de fechamento no dia 29, que é quando faço esse fechamento, já faço ali o meu ritual de fechamento, de agradecimento, né, de levantamento dessas informações e já, né, mentalizo que o meu próximo mês vai ser melhor que esse, porque eu vou conseguir ajustar X, Y, Z que eu percebi ali e eu ainda vou, né, melhorar mais ainda os pontos positivos da minha fonte de prosperidade. Faço esse ritual, esse agradecimento, essa oração de conexão aí e agradeço pelo meu fechamento e me ponho pronta para receber um novo ciclo de vendas que vai começar. Então, é desta forma que eu vejo que a gente pode olhar para o nosso negócio, para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha um negócio que de fato sustente em todos os pilares, não só financeiramente, né? Porque muitas vezes a gente está achando que ele está faturando muito financeiramente, mas a gente está, né, perdendo a nossa saúde, a gente está perdendo o convívio com a nossa família e tudo mais. Então, eu acredito nessa sustentabilidade e na qualidade de vida que a gente deseja. E é para isso que o nosso negócio existe, né? Para nos proporcionar essa qualidade de vida e essa liberdade que a gente tanto deseja, né? Então, vejo que esse olhar sistêmico nos traz muito deste entendimento, para a gente começar a olhar para isso com outros olhos, certo? Então, esse aqui é um resuminho de como eu vejo, né, o fechamento sistêmico, como a gente pode olhar para o nosso negócio com um olhar mais amoroso, com um olhar de sustentabilidade, para que ele possa, né, ser o nosso parceiro, nos levando para aqueles objetivos financeiros que a gente tanto deseja. Um beijo e até a nossa próxima aula.